Bom dia a todos mais uma vez, né? Correria de ajustar os equipamentos aqui, não deu nem tempo de cumprimentar a todos, mas sinta-se cumprimentado nesse instante. Chegamos ao nosso módulo de teologia sistemática e eu sei que alguns aqui estavam bem ansiosos por esse módulo, né? Querendo aprender sobre isso. E não é para menos, né? No seminário, quando nós estamos estudando teologia, né? A teologia como um todo, essa matéria é a mais esperada, é a mais discutida e a mais amada e até às vezes a mais odiada, né? Porque você fica com a cabeça a milhão. Mas antes que você crie expectativas a respeito da matéria, eu preciso informar vocês o que nós vamos fazer aqui hoje. Senão você projeta uma expectativa que eu não consiga suprir hoje. Por exemplo, talvez você venha aqui querendo saber qual é o time do anticristo e qual é o país que o anticristo... que país é o anticristo? Eu não tenho essa informação para te dar. Eu posso deduzir, anticristo é uma coisa muito ruim, então provavelmente ele é argentino e torce para o Corinthians. É o máximo que eu posso deduzir, né? Mas eu não tenho uma base bíblica... eu não tenho uma base bíblica para fornecer a respeito disso. Então nós não vamos tocar em assuntos, por exemplo, da escatologia, que eu sei que geralmente a curiosidade de todo mundo é por essa área. Então não é o momento ainda, vai ser a última coisa que nós vamos tratar em módulos futuros. Hoje nós vamos apenas estudar um único módulo da teologia, que nós vamos entender como é que funciona tudo daqui a pouco. Bom, antes de começar, eu quero dizer aos irmãos que eu quero dar uma nota de louvor a Deus e agradecimento pela vida de todos vocês que estão aqui, né, que vieram de longe para assistir esse módulo, mostrando que vocês têm amor à palavra de Deus. Então, louvo a Deus pela vida de vocês. Eu quero também agradecer a Deus pela vida do Tiago, né? Ele tem na fábrica quebrado bastante o galho ali, me suprindo no Zangueô, para que eu pudesse estudar, cobriu o meu dia de ontem para que eu pudesse estudar. Então, ele tem sido uma bênção na minha vida, me ajudando nessa área. E também, ela não está aqui, mas eu dou uma nota de louvor a Deus pela vida da minha esposa também, que tem se desdobrado nesses dias, até de uma maneira surpreendente, para que eu pudesse ter tempo para estudar. Vocês sabem que eu estou trabalhando igual um camelo, né? Um louco mesmo, 3 horas de hora extra todos os dias, e não está sendo fácil preparar essa matéria, que exige demais da gente. E essas pessoas, pela graça de Deus, têm me ajudado nisso. Bem, vamos lá então para a teologia sistemática. Vamos começar esse módulo que é tão aguardado, tão esperado por algumas pessoas, né? E eu fico feliz que temos pessoas que pela primeira vez assistindo o módulo, então sejam bem-vindos, né? Não requer muita apresentação, porque vocês já são conhecidos de nós aqui, mas sejam bem-vindos. Vamos lá, teologia sistemática, né? O que nós vamos aprender aqui hoje? Eu tenho que dizer a vocês que a teologia sistemática, ela é como se fosse uma ciência, e toda a ciência tem a sua linguagem própria. Por exemplo, na medicina, nós falamos costurar a pessoa. A medicina usa um termo técnico, suturar, né? Então, toda a ciência ela possui a sua linguagem própria. E os irmãos sabem que eu tenho por propósito de ministério abordar questões que são, às vezes, apresentadas de maneira complicadas. Eu tenho por intuito, como propósito de ministério, tentar apresentar tudo isso de maneira mais simples possível para que todos possam entender. Geralmente, nós pensamos que a teologia é difícil, que tem uma linguagem difícil. Eu tenho por finalidade tentar transformar isso da maneira mais fácil possível para que vocês absorvam esse conteúdo. Mas, apesar dessa tentativa de apresentar a matéria de forma simples e fácil, eu não posso abrir mão de apresentar os termos técnicos próprios da teologia para vocês. Esses termos técnicos, a primeira impressão é que eles são nossos inimigos. Quem foi que deu esses nomes complicados aí? E por que não deu um nome mais fácil? Por que escolheram esses nomes? Talvez pareça que é difícil, pareça que são apenas nossos inimigos. Mas, na verdade, a linguagem técnica serve para nos ajudar, porque
Por trás de uma linguagem técnica tem uma definição, e isso foi dado com um propósito. Então eu não posso abrir mão de ensinar os termos técnicos para vocês, porque depois vocês vão estudar um livro de teologia, aí vocês vão ver os termos técnicos e você fala, o Glauber não ensinou nada, né? Ou você está num debate lá no Vejam Só, alguém cita um termo técnico, você fala, mas eu estudei e não aprendi isso. E você talvez não consiga compreender o que está sendo dito. Então eu vou ter que apresentar os termos técnicos, mas eu tentarei fazer da maneira mais simples possível para que no final de tudo vocês possam absorver todo o conteúdo. Então vamos lá, teologia sistemática, e eu começo fazendo uma pergunta. Quem aqui já fez teologia? Ergue a mão para me ver, quem aqui fez teologia? O Bruno fez teologia, só o Bruno fez teologia aqui. Eu assisti uma aula, serve? Agora eu faço uma outra pergunta. Você é um teólogo? Quem aqui é teólogo? Ergue a mão. Já aumentou o número de teólogos, né? 3, 4 teólogos nós temos. O que me é estranho é que nós temos uma pessoa que fez teologia e 4 teólogos. O que faz o teólogo? O que faz um padeiro? Faz pão. O que faz um teólogo? Um teólogo faz teologia. Mas perceba, temos uma única pessoa que fez teologia e 4 teólogos. Esses outros 3 teólogos que ergueram as mãos, o que estão fazendo? Não estão fazendo teologia? Mas por que a dificuldade nossa em erguer a mão? Quem aqui já fez teologia? Na verdade, todos vocês já fizeram teologia. Na verdade, todos vocês fazem teologia constantemente. A todo instante, quando você pega um texto bíblico, lê, ou você explica para alguém, explica para sua esposa, para o seu filho, você está fazendo teologia. Quando aquele seu amigo na fábrica pergunta algo a respeito da sua fé e você responde, nesse instante, você está fazendo teologia. Porque, na verdade, todos nós somos teólogos. Agora, a grande questão é, que tipo de teólogos nós somos? Bons? Negligentes? Esforçados? Mas a grande verdade é que todos nós somos teólogos. O que nós pensamos? O que vocês pensaram em não erguer a mão quando eu perguntei se você já fez teologia? Você certamente pensou em ir para um seminário. Não foi isso que vocês pensaram? Balançou a cabeça, né? Nós não vamos para o seminário para fazer teologia. Nós vamos para o seminário para aprender a fazer uma boa teologia. E é por isso que vocês estão aqui, para aprender a ser bons teólogos. Porque teólogos vocês já são. Quando vocês falam de Deus, vocês estão demonstrando teologia. A gente não percebe, mas a todo instante nós fazemos teologia. Quer ver só um exemplo? Uma frase simples que eu quero apresentar a vocês. Eu quero mostrar o quão rica é de teologia essa frase. A frase é o seguinte: Deus enviou Jesus para nos salvar. Que frase mais simples, né? Nós pronunciamos isso com grande tranquilidade. Essa frase, se você apresentar ela para um testemunha de Jeová e para um católico, eles vão concordar com essa frase, sim ou não? Vocês acham que eles concordam? Eles concordam, né? Talvez o testemunho de Jeová diria, Jeová enviou Jesus para nos salvar. Mas tudo bem, até aí é o nome, Jeová para nós também é o nome, sem nenhum problema. Todos concordam com uma frase simples dessa. Mas o que importa, na verdade, é o que está por trás dessa frase. E o que está por trás dessa frase é a teologia. E aí a gente vai perceber que uma frase verdadeira como essa pode estar cheia de mentiras por trás. Pode conter uma teologia falsa, uma teologia deturpada. Quando você pronuncia essa frase, subentende-se que você tenha todos os conceitos sobre Deus, sobre Jesus, sobre você e sobre a salvação, que não dá para ler ali. Sobre a salvação. Entende-se que a sua teologia é uma teologia abrangente que compreende biblicamente todos esses termos que aparecem aí. Vamos ver um pouquinho de teologia que aparece na palavra Deus, né? Deus enviou Jesus para nos salvar. Com o termo Deus, nós temos aqui só um pouquinho de teologia para vocês entenderem. Quando vocês explicam o termo Deus, quando você fala de Deus, subentende-se que vocês tenham tudo isso na mente de vocês.
os conceitos a respeito da cognoscibilidade de Deus, a respeito da transcendência. E quando você fala de Deus, você sabe que há uma trindade, e a trindade tem o seu conceito, tem as economias da trindade, os atributos de Deus, nós temos os comunicáveis, os incomunicáveis, e nós temos a imanência de Deus. Um pouquinho de teologia dentro do ser de Deus. Vocês não entenderam nada que está aqui, a maioria, né? Tá ok. Guarde isso aqui, esse slide. No final da aula de hoje, nós vamos voltar aqui. Aí vocês vão conseguir explicar cada termo desse. Ok? Nós vamos entrar em cada termo desse, que talvez você é novo para você, pela primeira vez você ouviu, mas nós vamos entrar aqui. Aí, quando nós falamos de Deus, nós que somos protestantes, ortodoxos, nós pensamos no quê? Nós temos o conceito da trindade. Só que quando o Testemunha de Jeová fala, Deus enviou Jesus para nos salvar, o que ele pensa como Deus? Deus para ele não é a trindade, então ele nega a trindade, ou seja, já é um conceito equivocado de Deus. Deus para eles não é um Deus imanente, é apenas um Deus transcendente, ou seja, um Deus distante, um Deus longe. Para nós cristãos reformados, protestantes, para nós Deus é tanto imanente, um Deus próximo, como um Deus que está longe também, que está assentado no seu alto e sublime trono. Então percebe que para as testemunhas de Jeová, que concordaram com nós nessa frase, a teologia deles aponta para um Deus diferente do Deus das Escrituras. Só que isso não aparece numa frase simples. Posso mudar? Vocês já tiraram foto desse? Mas a frase continua. E a frase nos mostra a pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo, nós temos uns termos que nós não vamos falar dele hoje, porque a matéria nossa não é sobre Jesus, mas temos a teoria de kenosis, que é uma teoria que fala de Deus e Jesus ter abandonado alguns atributos. Nós temos a doutrina da encarnação, subentende-se que você entenda plenamente o que é a encarnação de Cristo, a humilhação do Redentor, que você entende a união mística de Cristo, que você sabe o que é a união hipostática, que vocês vão aprender tudo isso, as duas naturezas de Cristo, as duas naturezas num único ser, Jesus plenamente humano, plenamente divino, que você entende os ofícios de Jesus, rei, sacerdote e profeta, e você sabe que ele faz parte da Trindade. Isso aqui é o que nós cremos a respeito de Jesus. Vocês não aprenderam ainda, mas vocês vão aprender tudo isso. Aí a Testemunha de Jeová, quando você fala de Jesus, quando eles falam de Jesus na frase, Deus enviou Jesus. Quem é Jesus para as Testemunhas de Jeová? Que vocês já aprenderam, vocês sabem quem era. Para eles, Jesus era simplesmente o arcanjo Miguel, um ser criado. Para eles, a união hipostática de Cristo simplesmente não existe, porque ele não é Deus. Ele é um anjo que tomou forma humana. E isso vai atrapalhar muito na doutrina da salvação. Então perceba que o nome, o título Jesus na frase, que todo mundo concordou, o Testemunho de Jeová falou amém, por trás deles, por trás desse título, desse nome, há uma teologia deturpada. E talvez você tenha pronunciado algumas verdades a respeito da Bíblia, mas por trás disso também pode ser que haja teologia má, teologia corrompida. Mas a frase continua. Deus enviou Jesus para nos salvar. Quando nós entramos nesse nos salvar, está falando do homem, do ser. Então subentende-se que você entenda a doutrina bíblica, né, a antropologia bíblica, a doutrina bíblica a respeito do homem, que você sabe quem é o homem, que você realmente conhece a doutrina do homem, sabe que ele é corrompido por natureza. Nós temos a doutrina da hamartiologia, que é a doutrina do pecado, que vai ser a próxima matéria que nós vamos estudar. Você sabe o destino escatológico do homem, né, o fim, a morte, você aprendeu sobre isso. Por exemplo, para as Testemunhas de Jeová, o fim é a aniquilação. Quem não crê em Jeová, quem não faz parte das Testemunhas de Jeová, acaba sendo aniquilado. Não tem conceito de eternidade, de morte eterna, coisa do gênero. Tá? E o destino escatológico deles também é um pouquinho complicado. Imago Dei, a imagem de Deus em nós, a visão católica e a visão protestante, e tanto
Testemunho de Jeová também terão as suas diferenças com relação a isso, porque a imagem de Deus, ela, na visão reformada, ela foi plenamente manchada por causa do pecado. Na visão católica, que é mais próximo do pelagianismo, não foi tão manchado assim. Sobre a essência da natureza, né, se o homem é dividido em duas partes, corpo, alma e espírito, ou é um único ser, né, que é o monismo, e a questão do pecado original, né? Pecado original, eu disse esses dias que é a doutrina que não dá para você ensinar na China, né? Nem no Paraguai, né? Doutrina do pecado original, né? Tem que ser pecado pirata, alguma coisa do gênero. Eles não vão entender isso. Mas a frase continua. Aqui agora o bicho pega. Vamos lá. Deus enviou Jesus para nos salvar. Está lá na frase. Dentro desse salvar, que é a doutrina da salvação, que nós vamos aprender depois da doutrina de Cristo, é a doutrina chamada soteriologia, nós temos alguns conceitos que eu pensei aqui. Na verdade, a doutrina da salvação, ela alcança mais coisas do que está aqui. Nós temos a doutrina da redenção, a propiciação, glorificação, a regeneração, a misericórdia, o conceito de santificação, de justificação e graça. Subentende-se que você entenda tudo isso. Agora, se você chegar para um testemunho de Jeová e perguntar a respeito da doutrina da salvação, e também para um católico, você vai perceber que para eles a salvação é mediante as obras. E na Bíblia, a salvação é mediante o quê? A graça. Não é mediante as obras. Então percebe que a frase por si só, ela nos engana, né? A frase por si só, ela nos engana porque saindo da boca para fora é uma verdade que todos diriam amém. Se o testemunho falasse para você, você concorda que Jesus morreu para salvar e foi Jeová que enviou? Você vai falar amém. Mas o que está por trás? O que está por trás é o que não aparece. E o que não aparece é a teologia. O que nós dizemos é que a teologia, isso está na página 16 de vocês, a teologia, ela, na verdade, ela está dentro do que nós chamamos de cosmovisão. Cosmovisão todos nós temos, né? Como o Weber disse lá, como é que é? É uma coisa chique. Uma palavra chique que todo mundo tem, né? É uma palavra complicada aí que deram, um nome diferente que deu, mas é que todo mundo tem. Você tem uma cosmovisão. A palavra cosmo é mundo e visão. Você tem uma forma de enxergar o mundo. Só que o grande problema é que quando você chegou para a fé cristã, você chegou cheio de pressupostos. Você chegou já com a sua cosmovisão. E essa sua cosmovisão, ela começou a ser formada quando? Desde o ventre da sua mãe, essa cosmovisão vem sendo formada. O que os seus pais ensinaram influencia você. O que a escola ensinou influencia você. Os seus amigos, o ambiente escolar, o ambiente familiar, tudo à sua volta, o seu trabalho foi te influenciando. É como se você, ao nascer, recebesse um óculos sem lentes. E as circunstâncias ao seu redor foram dando lentes coloridas. E se você misturar as cores, você vai ver uma cor diferente da do outro. Um recebeu mais vermelho, o outro recebeu lente mais azul. Aí você olha para uma parede branca, você vai falar, é azul. E o outro vai falar, não, está errado, é vermelho. Por isso, há diferenças de opiniões em nosso meio. Por quê? Porque todos nós chegamos para a fé reformada, para a fé cristã, com um pressuposto, com pressupostos e com uma cosmovisão. Todos vocês. Ninguém é neutro aqui. Por isso que constantemente nós brigamos, né? Nós discutimos acerca de coisas que para você é um axioma, é uma certeza, e de repente para o outro, não, você está errado, e vocês quebram o pau. Por quê? Cosmovisão. Quer ver a cosmovisão como você percebe? Quando você casa. Um recebeu uma cosmovisão, foi criado de uma forma, o outro foi criado de uma forma totalmente diferente. Você junta os dois, a briga começa. Né? A briga começa porque conflito de cosmovisões. O nosso intuito na teologia é fazer o quê? É dar a cada um de vocês uma cosmovisão bíblica. A nossa visão, o nosso parâmetro de olhar as coisas, o nosso parâmetro de olhar a vida, de olhar as dificuldades, de olhar o trabalho, tudo isso tem que ser moldado pela lente das Escrituras. Então o papel da teologia é arrancar dos seus olhos
essa cosmovisão que você adquiriu, é destruí-la e dar a vocês uma cosmovisão bíblica. Só que isso é uma coisa que dói. Porque são conceitos que nós trazemos desde a infância. E chegar à conclusão de que estamos errados, ninguém gosta disso. É uma coisa que você quer estar certo, né? O tempo inteiro. Quando eu comecei a fazer teologia, nas primeiras matérias, eu entrei num conflito, num grande parafuso. Por quê? Porque eu cheguei com muitas pressuposições, que eu já tinha feito uma teologia meia boca lá no Brasil, né? E eu cheguei com alguns conceitos achando que eu era o rei da paçoca, né? E de repente, eu comecei a ser massacrado, a ver que os meus conceitos estavam equivocados. Eu pensei o seguinte, acho que eu estava no terceiro, quarto módulo. Eu cheguei a um caminho, né? Eu cheguei a uma viela com 2 caminhos. Ou eu parava de estudar, porque aquilo estava conflitante demais com a minha mente, eu estava ficando careca. É isso o problema? Eu estava ficando já com a cabeça fervendo, ou eu esquecia tudo aquilo que eu aprendia, deixava de lado e começava do zero. E eu decidi começar do zero, mas não foi fácil. Foi difícil, porque constantemente você quer resgatar aquilo que você aprendeu, e você, às vezes aquilo que você aprendeu não é o correto. Não estou dizendo que tudo que você aprendeu é errado. Estou dizendo que você deve pegar tudo que você aprendeu nesse instante, colocar num saco plástico, amarrar bem amarrado, enterrar a 7 palmos debaixo da terra, com vários cadeados, colocando um pitbull, uma cerca elétrica em volta, e não acesse isso por enquanto. Até que a sua cosmovisão seja bíblica, aí você vai lá, desenterra tudo aquilo e você começa a olhar, você vai ver que a maioria daquilo ali não presta. Você vai jogar fora. Algumas coisas servem. Algumas coisas vocês aprenderam corretamente. Aí aquilo que é bíblico, aquilo que está dentro da cosmovisão bíblica, aí você guarda para você que está tudo ok. Mas nós chegamos para a fé com os nossos pressupostos, com as nossas cosmovisões. Talvez o que vocês vão ouvir hoje, talvez não hoje, porque hoje é mais tranquilo, mas em algumas matérias para frente você vai torcer o nariz e vai falar, eu não concordo com isso. Antes de você discordar, olhe para a história da igreja, olhe para a teologia e veja se é você que está correto ou se é a teologia que está correta. O que é cosmovisão? Uma definição aí de cosmovisão, que é esse termo complicadinho, que inventaram para facilitar a nossa vida, né? Cosmo, mundo e visão de mundo. Uma cosmovisão é um conjunto de pressuposições, ou seja, hipóteses que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Então essas são as possibilidades. São pressuposições que sustentamos, essas pressuposições, algumas delas conscientes, outras inconscientemente, nós sustentamos isso, sobre a formação básica do nosso mundo. Então são formação básica do nosso mundo, nós temos essa cosmovisão. Você pode estar certo, parcialmente certo ou totalmente errado. Tá ok? Tudo isso vai estar depois disponível para vocês podem escrever com mais calma. Bom, a Gideane mudou para cá esses dias, né? Foi que fez uma mudança recente. E ela foi procurar um apartamento. E o que era mais importante para você no apartamento, Gideane? O que você ligou para o cara da imobiliária e falou, eu tenho um apartamento para você. O que você perguntou para ele que tinha lá? Quantos quartos tinham? Geralmente, quando nós vamos comprar uma casa, né? Você está comprando uma casa, você decidiu o que lá? O que você pediu para ele? Quantidade de quarto, né? Você decidiu as paredes, você decidiu o piso. A gente decide essas coisas, nós nos preocupamos com essa coisa. Mas o que é o mais importante em uma casa? Todo mundo sabe. O alicerce. Mas ninguém chega na imobiliária e pergunta, o alicerce dessa casa é do bom? Ele aguenta mesmo? Aí, ela perguntou, ela está começando, né? Quando você compra uma casa pronta, ninguém pergunta nada. Bom,
Pessoas normais não perguntam. Mas nós sabemos que o alicerce é a parte mais importante da casa, mas ninguém pergunta por ele, ninguém se importa com ele. Até porque o alicerce não é uma coisa assim bonita, né? O alicerce é um negócio feio. Ó, sua esposa está viajando, né? Foi viajar, ela vai demorar um mês para chegar. E nesse inteirinho você fez uma surpresa, comprou um terreno e contratou os construtores. Aí ele está lá 3 semanas trabalhando, sua esposa chega e você faz uma surpresa. Amor, vamos ver a nossa casa, eu comprei uma casa para nós, está sendo construída. E a sua esposa vai ver. Chega lá, os construtores eram tão bons que eles queriam trabalhar muito bem no alicerce. Aí você chega lá e você encontra essa imagem aqui. Sua esposa vai falar, que casa linda. O que a sua esposa vai falar? Nossa, amor, obrigado, né? Por quê? Porque nós não valorizamos isso. Para nós isso não é importante. Para nós nem é bonito isso aqui. Agora, se a gente é um construtor, talvez a gente olhe com, nossa, bem feitinho ali, tá, as tranças. A gente consegue achar uma beleza nisso. A teologia, ela é exatamente isso aqui. Para alguns não é bonito, para alguns não é importante, mas é ela que vai sustentar tudo que vem acima. A parte de cima da casa é a parte prática da sua vida. O telhado é a parte prática, a parede é as partes práticas, mas as pessoas valorizam o quê? A vida prática. Só que uma vida prática sem um alicerce, uma hora isso vai ruir, não vai sustentar. Então a teologia, ela trabalha nos nossos fundamentos, tá? Nos nossos fundamentos. Aí, se você tivesse que escolher uma casa, você foi lá na imobiliária, chegou lá, o cara falou, tem 2 casas para você. Essa aqui e essa aqui, uma do lado da outra, na mesma rua, o mesmo preço. Qual casa você escolheria? É claro que você escolheria a grandona, é o mesmo preço. Mas se você soubesse por uma informação que a pessoa não usou cimento suficiente no alicerce dessa casa maior que você escolheu, e que no primeiro terremoto que tiver de 3.0, que é fraquinho, comum, essa casa vai cair, você escolheria qual? Por quê? Por que nós escolheríamos a casa mais feia? Porque nós sabemos que aquela casa está em risco. Percebe que a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa maneira de valorizar as coisas está equivocada? O que nós devemos priorizar e valorizar é o que nós menos valorizamos. Nós, quando olhamos para a teologia, geralmente, vocês talvez chegaram aqui pensando, não, é muito técnico, o negócio é o seguinte, eu gosto de prática, meu irmão. Se não tem prática, para mim não serve. Teologia é coisa de letra, a letra mata, o espírito, essas coisas que o povo inventa. Se você observar o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, o que ele faz? Ele trata de teologia por 4 capítulos. Nos 2 últimos capítulos, prática. Romanos, teologia quase que o livro todo. No finalzinho, prática. Efésios, como que ele começa? Tratando de questões doutrinárias, teologia. No final, prática. Como tratar os filhos, como tratar os pais, a marido, a mulher. Prática. Percebe que para o apóstolo Paulo, sempre a teologia antecede a prática? Porque sem uma ortodoxia, sem uma teologia correta, é impossível ter uma ortopraxia, é impossível ter uma prática correta. Se a sua teologia não é boa, a sua prática geralmente é uma prática moralista, e você não sustenta. Então a teologia, ela é exatamente o alicerce. O alicerce serve para quê? Para sustentar, né? Para sustentar o que vem acima. Tudo que vem acima tem que estar sustentado pela teologia. Se a teologia é fraca, a casa vai ruir a qualquer instante. Aí, a imagem que nós vimos no domingo, né? Há 4 anos atrás, no dia 11 de março, nós tivemos aquela tragédia, o grande tsunami, e essa imagem forte rodou aí o mundo, e o Paulão mandou para mim isso aqui. O que nos chama a atenção nessa imagem aqui? É que essa casa, ela aguentou um barco desse tamanho. Apesar da força da tsunami, que já
A gente vai ver que aqui em volta já havia detonado tudo em volta, né? Olha lá, a imagem bem... O barquinho não era pequeno não, é um barquinho grande. Se você olhar à volta, várias casas caíram aqui com a força da correnteza, mas essa casa chamou atenção, esse prédio, por quê? Porque ela sustentou ainda, apesar do baque da tsunami, apesar do forte tremor, ela ainda aguentou um barco em cima dela. Então o alicerce dessa casa é o quê? Um alicerce bom, é um alicerce que sustenta. Digamos que a teologia está lá no alicerce, sustentou. A parte de cima é a prática. E perceba que há alguns arranhões, algumas trincas, que às vezes a nossa prática tem umas trincas mesmo, por causa da nossa natureza caída. E às vezes a gente dá uma escorregada, falha, tem umas trincas. E por cima de tudo isso ainda é a nossa opressão, ainda é o fardo que nós temos que carregar nessa vida, as dificuldades. Está tudo sendo suportado pelo alicerce. Se o alicerce é fraco, já ia cair no primeiro terremoto. Aí a gente percebe que, dentro da cristandade em geral, a gente percebe que há várias categorias, várias classes de irmãos, e você percebe que, quando uma igreja ela tem uma prática de vida cristã corrompida, uma prática de culto corrompida, você vai investigar o alicerce, você vai ver que o alicerce é só areia, né? É só barro. Porque não se sustenta, não tem força para sustentar. Bom, eu preciso do microfone aqui, que o áudio não está saindo aqui. Quando nós falamos da nossa cosmovisão, é ela que vai influenciar tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. Na nossa vida, na nossa prática. Na verdade, toda a sua teologia, ela desemboca no culto. Quer saber se uma igreja é boa? Participa de um culto. É só isso que você precisa. Não precisa perguntar muita coisa, não. É só participar de um culto, porque toda a teologia desemboca num culto. E nós estamos vivendo um tempo terrível em que a sã doutrina tem sido atacada por todos os lados. Aí você vai perceber que os louvores modernos, né, que eu vou chamar de louvor entre aspas, as músicas modernas, que deveriam ser louvores, estão comprometidas por quê? Por causa da teologia fraca do povo moderno. Aí eu vou mostrar uma música antiga para vocês, que era quando eu era criança, quando eu ia na igreja, tocava muito no culto, né? Eu não sou muito velho, né? Deixa eu deixar bem claro isso. Não é uma música tão antiga assim. E é uma música que era cantada direto nos cultos que eu participava. E eu cantava muito essa música aqui. E talvez alguns de vocês conheçam. Então eu vou colocar aqui para vocês ouvir e depois nós vamos pensar um pouquinho sobre ela, se alguém que conhece teologia teria composto uma música dessa. Tá bom? Beleza, não aguento mais. Bom, gente, essa é uma música que eu cantei muito. Quem aqui cantou essa música já? Olha, todo mundo cantou essa música. Que maravilha, hein? Cambada de herege. Pensa só, um domingo você se prepara, você está na sua casa, se prepara para ir ao culto, para ir à igreja, né, para ir ao local, se reunir com a igreja, cultuar o Senhor. O que você vai fazer ali naquele local? Você vai cultuar ao Senhor. Então subentende-se que os louvores são louvores que são direcionados ao Senhor. Subentende-se que tudo no culto é direcionado, voltado ao Senhor. Certo? É isso que se espera. Mas a igreja, ao longo dos séculos, ela começou a receber influências paralelas à história da igreja. Então, no presente século, na atualidade, o humanismo está a todo vapor dentro da igreja. E o humanismo moldou a visão da igreja. E antigamente, os louvores eram louvores a Deus. Agora, os louvores passam a ser focados no homem. No passado, as pregações apontavam para Deus como o ser supremo do culto. Agora, no presente, o homem passa a ocupar um lugar importante. O que é mais importante? O homem. Quando eu era criança, eu olhava para aqueles adesivos no carro, tinha uma imagem de Jesus assim: eu preciso de você.
O homem passou a ser o centro da atenção no culto. Aí você acorda domingo de manhã para ir para a igreja adorar ao Senhor e começa o momento de louvor. Depois de uma ministração pitoresca, né? A pessoa começa já a falar do louvor. Vamos ver o louvor. Quero que valorize o que você tem. Aparece você aqui. Deus já não apareceu na jogada. Eu quero que você valorize o que você tem. Você, de novo, é um ser. Você, de novo, você é alguém. Tão importante para Deus. Agora, Deus aparece. Né? Como louvor a Deus? Não. Ele só aparece para ressaltar a sua importância. Deus está ali como o agente que ressalta a sua importância. Tá? Quero que valorize o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. Agora, nada de ficar sofrendo. Você, de novo, apontando para você. Angústia e dor. Não pode ter isso. Agora você de novo, deixa esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no finalzinho, ele fala, eu não sou ninguém. Ah, mas a música fala que você não pode dizer isso. Paulo estava com complexo de inferioridade, segundo essa canção. Então você não pode dizer que você está mal, você não pode negar nada, ou seja, uma mensagem triunfalista. Você é o cara, ou a cara. Como é que é a outra parte aí? Ela estava cantando, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, nada de ficar sofrendo angústia, deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não. Agora assim, eu venho falar, eu venho no culto para quê? Não, eu venho no culto para falar do valor que você tem. Aí vira um para o outro, eu venho falar do valor que você tem. Você é um ser, como que é? Ele está em você, o Espírito Santo aparece aqui agora. Agora nós temos a teologia do Espírito Santo, mas ele aparece também para falar que você é importante. Então Deus já apareceu para falar que você é importante, o Espírito Santo apareceu para falar que você é importante. E agora continua a música, como é que é? O Espírito Santo está ali com gemido inexprimível para falar que você é importante. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Não é possível. Aí tá. Por isso, agora, porque você é importante, porque você é o cara, por isso levante e cante, exalte ao Senhor, é por isso que nós louvamos ao Senhor, porque eu sou o cara, eu sou importante, e eu estou aqui no culto ajudando aqui, se não for eu sou importante. E agora eu pergunto, alguém que estudou a teologia, a doutrina do pecado, a doutrina do homem, iria compor uma canção dessa para um culto? De jeito nenhum. Então a teologia do compositor ou compositora disso aqui é uma teologia péssima, é uma teologia horrível, tá? Que está composta acima, manipulada pela sua cosmovisão, pelos seus pressupostos. Aí quando nós chegamos nos cultos, você ouve aquelas ministrações que tem entre o louvor, né? As pessoas falando, o Senhor recebe a nossa vida como sacrifício vivo no seu altar. Isso aqui é muito comum. Espera aí, vamos entender uma coisa. No passado, você sacrificar um porco era uma coisa terrível no altar. No 3º século antes de Cristo, Antíoco Epifânio, para provocar os judeus, sacrificou uma porca no altar, né? Isso foi uma ofensa terrível. Agora, entre sacrificar uma porca e você no altar, qual que você acha que ofende mais a Deus? Nossa, sabe por quê? O porco não tem uma natureza caída de Adão que você tem. O porco, apesar da impureza segundo a lei, ele é uma criatura de Deus. Você é inimigo de Deus. Você é pior que um porco. E essa canção está falando. Nós no altar, na verdade, é Jesus no altar. Aí, na igreja, quando eu era criança, era adolescente, né? Quando tinha visitante, o visitante geralmente ele quer ficar no canto, né? Onde até a gente viu, né? Ele não quer ficar na frente, não quer se aparecer. O visitante quer ficar no fundo. Aí o visitante sentava lá no fundo. Aí a pessoa anotava o nome dele. Agora, na hora do culto ao Senhor, nós temos aqui a visita do nosso irmão Sérgio. Fique em pé, por favor. Aí o cara levantava lá. Nossa irmã Kátia, e ficava em pé. Beleza. Se parasse por aí. Agora começava um louvor. Visitante, seja todo mundo lembra. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo essa igreja. De novo. E todo mundo indo em cima do visitante. O visitante ia sumindo, encolhendo. No culto ao Senhor. O visitante é importante, né? Aí inventaram o tal do culto evangelístico, né? Culto de evangelismo, que
A pregação é para o incrédulo, o louvor é para o incrédulo, ou seja, Deus acabou sendo tirado de lado. Isso tudo é fruto de uma cosmovisão equivocada, tá? Que nós chegamos, e até vocês já, como eu, na prática, teve esse desprivilégio, não sei se existe isso, de cantar uma asneira como essa. Bom, isso aqui está na página 19 do livro de vocês, essa tabelinha interessante, e vai mostrar como nós, ao chegarmos para a fé cristã, com uma cosmovisão que nós herdamos, né, e nós vamos ter algumas influências estranhas. Então, vocês acharam? Ok? A cosmovisão. Do lado de cá do quadro, né, daquele lado onde aparece ali o catolicismo ali, né? Nós temos o catolicismo. Então, supomos que você chegue para a fé cristã vindo do catolicismo. Você era um católico. Você herdou as lentes do catolicismo. Dentro do catolicismo, o Papa é apresentado como autoridade máxima. Tá? A autoridade papal é a autoridade máxima, então você tem um sumo sacerdote que representa todos os outros. Nós temos a questão da graça, né? A graça ela é dada por meio dos sacramentos, você tem que participar dos sacramentos da Igreja Católica, e isso é um meio de graça que você está recebendo. É comum a veneração dos santos, né? Maria principalmente. Para eles, a tradição é incontestável, né? O que é mais importante, na verdade, é a tradição do que as Escrituras. Então, para eles, as Escrituras estão em terceiro lugar, né? Primeiro vem a autoridade do Papa, a tradição e depois as Escrituras. E supervalorização da missa. Você chegou para a igreja com esses pressupostos, com essas lentes. Ninguém destruiu esses pressupostos que você tem. Aí você chega com esses pressupostos que eu vou apresentar. Você chega crendo que a salvação ocorre pela cooperação entre fé e amor. Você chega já com esse pressuposto. Na Igreja Católica, as obras é que contam. A salvação é recebida de forma mecânica. Você fez, recebe, né, de forma mecânica. Fé e razão são colocadas em oposição. Uma visão hierárquica, né, por causa do Papa, né, uma hierarquia estabelecida, e uma visão dualista, né, a visão entre o bem e o mal, que estão brigando entre si, né, quase que lado a lado, você chega com essa visão, e pluralidade de mediadores. Os santos faziam parte dessas mediações. Você chegou com essa cosmovisão. E como isso vai influenciar agora você na sua nova fé? Você chega para a igreja totalmente ativo. Ativismo religioso. Já viu o novo convertido quando chega do catolicismo? O cara quer fazer tudo. O cara quer ajudar em tudo. Então, ativismo religioso, porque pressuposto de que as obras é que cooperam. A salvação é algo mecânico, eu tenho que fazer algo para receber. Então, ativismo. O cara quer fazer tudo ao mesmo tempo. Penitências, jejuns, etc. A Bíblia não é única e suficiente, né? Acaba tendo outros pressupostos além da Bíblia, né? Outras autoridades. Para ele, a experiência pessoal passa a ter importância, porque no catolicismo o que era importante era a tradição, era outras coisas e não as Escrituras, então não tem dificuldade de colocar qualquer coisa sobre as Escrituras. A distinção entre o sagrado e o profano, né? Isso é básico do catolicismo, e a fé reformada, né, ou quando os reformadores começaram a reforma com Lutero, eles romperam com essa distinção, com essa dicotomia entre sagrado e profano, tá? Para a visão, apesar que já retornaram de volta para isso aqui, mas no passado os reformadores romperam com isso, porque na mentalidade católica, o que era realmente importante, o que realmente valia a pena fazer? Se você quisesse ser alguém de importância, o que você tinha que fazer? Você tinha que ir para um mosteiro. As coisas espirituais, elas eram de valor. O cara que trabalhava como médico, fazia qualquer outra coisa, não valia de nada. Era um sujeito comum. Aí, quando a fé reformada surgiu, o que aconteceu? Houve esse rompimento. Aí até aquela história do sapateiro que chega para Lutero e pergunta, o que eu faço para servir a Deus? Se Lutero fosse um dos católicos, ele diria, larga tudo e vai para o mosteiro. Lutero disse, faça um sapato de ótima qualidade, venda a um preço justo. Ou seja, assim você glorifica a Deus. Então a fé reformada trouxe a ideia de que não existe essa distinção entre o sagrado e o profano. No seu serviço, você é crente também, você não é secular.
Então houve esse rompimento, mas os católicos chegariam para a fé ainda com esses pressupostos, como alguns ainda devem ter aqui. Transformação de pastores em uma classe sacerdotal. Tá? Já no catolicismo, o padre é o sacerdote, o papa, então o pastor é visto dessa forma. Pastor, ora por mim, porque a sua oração é melhor que a minha. Você é pastor, você está mais perto de Deus. Né? Já viram isso, né? Acho que já, né? Já recebi alguém pediu para mim no Facebook, ora para mim que Deus deve ouvir mais você. Foi aí que você se engana, né? Entendeu? Isso não quer dizer nada. Isso é influência sobre uma cosmovisão do catolicismo. Talvez você esteja sobre essa influência. E se você chega do Espiritismo, né, você terá uma doutrina baseada na crença da reencarnação da alma e na existência de comunicação por meios de mediunidade entre vivos e mortos. Basicamente, isso é a cosmovisão espírita. Quais são os pressupostos espíritas? A história é cíclica. O que é isso? Ela faz um ciclo, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Então a história se repete, cíclica, né? Ela vai acontecendo em ciclos. A salvação ocorre pelas obras, esse ciclo é para que você se aperfeiçoe através das suas obras. O homem, para eles, é bom, não existe nenhuma dimensão de pecado original na concepção deles. A revelação ocorre por meio da mediação de seres espirituais. Então, a revelação não é na Bíblia, é através dos seres espirituais. Preto, velho, coisa do gênero. Influência sobre as Escrituras. Aí você chega para a fé cristã, com essas influências você começa a ter um interesse obsessivo pelo sobrenatural. Você quer ver milagre acontecendo, você quer ver cura, você quer ver coisas do gênero. Principalmente para as questões ligadas a demônios, você quer ver o capiroto, né? Você quer ter uma experiência assim. A super espiritualidade extrema e legalista, então esse é um fruto. Um cristianismo centrado no homem, né? Já que o homem não é mau, o homem não é ruim, então é centrado no homem porque o homem tem que se aperfeiçoar. Então tudo é voltado para que o homem alcance esse objetivo. ênfase em novas revelações espirituais, ou seja, as escrituras vai para o vinagre, ênfase em ação social para merecer a salvação. O problema é que no Brasil, o Brasil é fantástico. O Brasil, ele é uma soma tanto de espiritismo com catolicismo, né? O sujeito é um pouquinho de cada coisa. Ele é católico, mas vê horóscopo. Ele é católico, mas acredita que lê a mão. Então, ele é uma soma de tudo isso aqui. Então, tanto os pressupostos católicos como os pressupostos espíritas estão, de alguma maneira, incutidos na mente do brasileiro comum. Então, tudo isso aqui ele tem. E a gente vê isso aqui. O interesse obsessivo por curas, né? Milagres, demônios. Na sua igreja não tem? Ah, não vou lá não. Muito morna, muito frio sua igreja, né? Eu quero ver a coisa acontecer, eu quero ver o capiroto fazendo. Novas revelações espiritual, né? Eu que eu te digo, e é coisa do gênero, e a Bíblia acaba ficando de canto. Então perceba que a Bíblia, ela deixa de ser o centro e passa a ser tomada pela cosmovisão que a pessoa tem. No livro de vocês tem um a mais aí, que eu não coloquei, tá? Mas tem um a mais para você ver. Agora, se nós temos como... Só aqui temos como cosmovisão o credo apostólico, né? Quem conhece o credo apostólico? Credo dos apóstolos. Então não conhece. O credo dos apóstolos para vocês é uma barreira? Alguém tem barreira com relação ao credo dos apóstolos? Ah, isso é dos católicos, hein? Ah, credo dos apóstolos, isso é uma reza católica, hein? Ah, para com isso aí, irmão. Se você tem uma dificuldade com isso, eu peço para que você repense, porque o crédulo não é da Igreja Católica. O crédulo pertence à história da Igreja e todas as afirmações que estão nesse crédulo, elas são baseadas nas Escrituras. Tá? Um grupo de pessoas se reuniram para compor esse crédulo, há algumas hipóteses de quem foram as pessoas, e nós não vamos entrar nisso, mas eles se reuniram para compor um crédulo para a igreja. Não foi os apóstolos, né? Certamente, foi bem depois da morte dele, mas recebeu esse título. Tá, ok? Se você tem alguma dificuldade com isso, então é porque você está dominado pela cosmovisão católica. Já começa a quebrar essa lente aí agora. E nós vamos ver o credo apostólico aqui. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É mentira isso aqui? Isso não é bíblico? Isso é bíblico. Ok? Qual é o pressuposto cristão por trás disso? Deus é um ser infinito e pessoal, trino, que criou o homem à sua imagem para se relacionar com ele.
Então você chega com esse pressuposto. Outro pressuposto, Deus criou todas as coisas ex nihilo, ou seja, a partir do nada, e toda a criação é boa. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Então toda a criação é boa, porque veio de um Deus bom. Deus ama aquilo que criou. A base da ética não está no homem, está em Deus. Então já começa a teologia a apontar para Deus, não mais para o homem. Qual é a influência do cristianismo? Se você, quando é pequenininho, foi ensinado desde pequeno o credo apostólico, né, os ensinamentos, não só a decorar e rezar isso aqui, mas os ensinamentos, né, a Igreja Católica faz isso aqui como reza. Qual que é a influência sobre as Escrituras? O cristianismo ele é centrado em Deus, porque ele começa em Deus. É centrado em Deus, a ênfase está na soberania de Deus. Um Deus soberano, criador de todas as coisas, que detém todo o poder, esse é o nosso Deus. A espiritualidade integral e culto integral. Toda a criação é boa. Aquele conceito de integralidade, na não dicotomia, né? Sagrado e profano. Tudo é integral. O culto é integral. O culto não é só no domingo quando você está reunido com os irmãos. O culto é o tempo inteiro. A sua vida integral é um culto a Deus. Tá? Não é uma oferta viva no altar, mas você é um culto a Deus. Intimidade, não religiosidade, né? Você vai entender isso melhor. Homem visto como sem mérito, mas Deus nos fez seus filhos. Isso coloca todos os cristãos em igualdade. Aquela ideia do sacerdócio universal, tá? Não temos um clero e os leigos. Todos somos sacerdotes universais. Não da igreja universal, tá? Mas todos nós somos sacerdotes. Portanto, todos vocês podem orar. Deus vai ouvir vocês da mesma forma como vai ouvir o pastor. Então, igualdade entre irmãos, tá? É essa igualdade. O credo continua. Creio em Deus Pai, Criador, né? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, está errado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Está errado isso aqui? Não? Isso é bíblico? É bíblico. Pressupostos. Jesus verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Já começa uma doutrina que é negada na maioria das igrejas, né? Eu, no vídeo que eu fiz de hermenêutica, regra 8, eu fiz a pergunta, Jesus morreu por quem? Quem morreu na cruz, o Deus homem ou Jesus homem? Eu lamento dizer que uns 88% responderam Jesus homem, negando a doutrina da natureza hipostática de Cristo, a união das naturezas do Redentor, que a gente vai aprender depois. Tá? Se você tem dúvida, por enquanto, você assiste o vídeo lá que está lá respondido. O propósito da encarnação de Cristo. Ele se tornou aquilo que somos para nos tornar aquilo que Ele é. Né? Ter o corpo glorificado, sermos o Filho de Deus. Então já muda, a ênfase sempre está em Cristo, em Deus e não mais no homem. A sua humilhação e exaltação ocorreram em nossa história. Quando que ocorreu esses fatos? São fatos que você pode comprovar porque são fatos históricos. Aqui no Credo Apostólico nós temos a presença de Pôncio Pilatos. Né? Quando aparece esse Pôncio Pilatos, você consegue marcar a história. É um evento histórico que aconteceu. A encarnação é um evento histórico. Aí temos a presença de um governante da época aqui. Tanto a cruz como a ressurreição são centrais para a fé cristã. Tirou um desses dois elementos aqui, a fé cristã já vai para o vinagre. Tá? Vai para o brejo. É aquela pilha de lata, você pegou a última latinha de baixo, o resto caiu tudo. Influência sobre as Escrituras. O sacrifício de Jesus é único e perfeito, capaz de aplacar a ira de Deus ante o pecado. Então você já não vai ser mais buscar a salvação por meio das obras, você entende que Cristo é suficiente. Os seres humanos foram criados bons, mas por causa da queda, a imagem de Deus danificou-se por meio da obra de Jesus Cristo. Deus redimiu o seu povo eleito. Então nós temos aqui a doutrina da queda, a compreensão da queda, que danificou a nossa imagem, ou seja, não posso fazer um culto a mim, porque eu não sou Deus e eu sou corrompido. Então a música lá já também vai para o vinagre. Somos chamados a imitar a Jesus no amor, obediência, firmeza, serviço, cruz e humildade. As questões práticas aqui. Ainda a terceira parte, né? Se você perceber,
está composto, esse credo, sobre a Trindade, Deus, Jesus, agora o Espírito Santo vai aparecer. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Tá certo isso aqui? Tá? Ninguém tem problema com esse título católico? Deixa eu explicar para você, antes que você pense que é da Igreja Católica. Todos nós aqui somos católicos, tá? Tá bom? O que significa a palavra católico? Universal. Nós somos católicos apostólicos. Nós não somos romanos. Tá? Os católicos são católicos, apostólicos e romanos. A diferença nossa é que nós rompemos aqui, não temos nada de romano. Nós não seguimos o Papa, que está lá em Roma, dominando, governando. Essa é a diferença. Nós somos católicos porque nós fazemos parte da Igreja Universal, não a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja que está espalhada pelo universo. Por isso nós somos católicos. Tá? Então, assim, uma definição correta dos católicos seria católicos apostólicos romanos. Se você falar católico, não seria uma distinção correta. Mas quando a gente fala católico, todo mundo já sabe o que é. Então não se assuste com esse título aqui, tá? Porque na época não existia nem protestante, nem católico. Então quem fez, falou, eu sou católico, hein? Não sou protestante. Não pensou nisso porque nem existia protestante nessa época. Tá bom? Então creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. A igreja, né, quais são os pressupostos cristãos? A igreja é uma comunidade mantida e sustentada pelo Espírito Santo, não pela força do homem, centrado em Deus, percebe? Centrado no Pai, no Filho e agora centrado no Espírito Santo, ou seja, em Deus. A morte é a porta para a vida com ou sem Deus. Então no futuro haverá uma eternidade, né, não há aniquilação, ou você vai viver a eternidade com Deus ou sem Deus. O homem integral será ressuscitado no último dia. Esperança de um triunfo escatológico. Quais são as influências? O Espírito Santo é central na fé cristã, tá? Como parte da Trindade. Pelo Espírito, a imagem de Deus no homem ela é restaurada. Somos chamados para viver em comunidade, né? Igreja. Somos chamados, experimentamos o perdão dos pecados, graças a Deus. A ressurreição exclui a doutrina da reencarnação, desculpe. A morte é uma porta para a eternidade e aguardamos a vinda da nova terra e dos novos céus. Então muda tudo. Nossos pressupostos, se eles estão baseados simplesmente no credo apostólico, percebe que as influências já mudam e bastante, mudam e muito. Então é muito importante essa questão da cosmovisão. O que nós queremos fazer aqui? Nós queremos fazer o seguinte, você aí, é esse hominho aí, diante das Escrituras Sagradas, tá? E você vai abrir as Escrituras Sagradas. Você vai receber uma luz dela. Tá? Você abriu, recebeu a luz. E depois você vai olhar tudo sobre essa luz, com essa luz. Tá? Essa luz que vai ser aberta diante de vocês, que é a teologia, depois vai fazer com que vocês olhem para todas as coisas de acordo com essa luz. Essa luz é que vai iluminar a mente, a visão de vocês. Então é isso que é cosmovisão cristã. Tá? Nós vamos pôr as Escrituras na visão de vocês. Hoje, nessa primeira parte, né, até o coffee break, daqui a pouco, nós vamos tratar a respeito dos prolegômenos da teologia. Tá? A introdução da teologia. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente questões introdutórias à teologia. Depois, no outro período, nós vamos falar a respeito do ser de Deus, tá bom? Só para vocês se situarem o que nós vamos fazer hoje. O que é teologia? Tá? Vocês vieram aqui hoje, vocês viram no cartaz, lá estava escrito teologia sistemática. Hoje nós vamos ter estudo de teologia sistemática. Mas o que é teologia? Eu tenho aqui uma definição de Millard Erickson. É o seguinte, é aquela disciplina que procura dar um relato coerente às doutrinas da fé cristã. Então tem que dar um relato coerente às doutrinas da fé cristã, baseando principalmente na Bíblia, né? Baseando-se principalmente na Bíblia, situando-a no contexto da cultura em geral, expressando-a num idioma contemporâneo e relacionando às questões da vida, né? A teologia também deve ser relacionada às questões práticas. Então vamos dar aí uns relatos coerentes a respeito das principais doutrinas da fé cristã. Nós já vamos entender o que é teologia sistemática. Tá? Essa aqui é uma definição de teologia.
O que nós estamos fazendo aqui é estudando teologia sistemática. E dentro do campo da teologia, isso está na página 26 de vocês, dentro do campo da teologia nós temos várias opções de teologia, ou vários tipos de teologia, que nós vamos ver um pouquinho agora. Quando nós falamos em biologia, qual é o instrumento do biólogo de pesquisa? A própria natureza. Né? O biólogo, ele abre um sapo, olha lá dentro dele, ele abre algum bichinho, ele olha uma planta, ele examina o meio ambiente, porque ele é um biólogo. E qual é o instrumento de pesquisa do teólogo? O que o teólogo usa como instrumento de pesquisa? Ele usa as escrituras sagradas. Tá? Então a Bíblia, ela tem que ser o único instrumento de pesquisa do teólogo. Todas as suas afirmações científicas, vamos usar um termo assim, tem que estar respaldado à luz das escrituras. Tá ok? Então esse é o nosso instrumento de pesquisa. Bom, eu vou pensar agora as principais teologias que nós temos dentro do campo da teologia. Por exemplo, só para vocês entenderem, quando você fala em medicina, é uma coisa muito ampla, né? Você pode ser otorrino, né? Você pode ser um pediatra. Dentro da medicina, você tem vários campos. E quando nós falamos em teologia como um todo, nós também temos alguns campos de atuação, ou alguns campos que nós precisamos estudar. E eu pensei aqui as principais, tá? 4 principais teologias. Existe mais, e algumas outras estão dentro dessas aqui que eu vou falar, então eu só vou citar elas por cima, só que para que vocês entendam essa questão da teologia, porque você pode ouvir um termo um pouco diferente. Bom, nós temos a teologia bíblica, nós temos a teologia histórica, nós temos a teologia filosófica, e nós temos a teologia apologética. Tá? Nós vamos trabalhar, falar um pouquinho sobre essas 4 teologias que nós temos, e depois nós vamos ver como é que ela se relaciona com o que nós vamos fazer hoje, com a teologia sistemática. Tá bom? Teologia, então, bíblica. Vamos ver uma definição do que é teologia bíblica, para nós entendermos um pouquinho. Porque, afinal, toda teologia tem que ser bíblica, né? Mas por que essa teologia, em especial, recebe esse título de teologia bíblica? A teologia bíblica, ela dá atenção especial aos ensinamentos de autores específicos e de seções da Bíblia e ao papel de cada ensino no desenvolvimento histórico e progressivo das Escrituras. O que significa essa teologia bíblica? O que a teologia bíblica é? A teologia bíblica é uma teologia que acaba dando atenção especial a autores específicos. Deixa eu explicar isso. Por exemplo, você quer saber o que o apóstolo Pedro diz sobre o pecado. Então percebe que a sua pesquisa se limita ao que o apóstolo Pedro escreveu. O que Paulo escreveu já você não vai pesquisar. Por quê? É uma teologia bíblica, ou seja, ela se limita a um autor específico. Eu quero saber o que o apóstolo Paulo pensa sobre a ressurreição. A doutrina da ressurreição no apóstolo Paulo. Então eu limitei. Ou eu posso pensar o seguinte, o que Moisés pensou a respeito da doutrina da redenção? Então eu limitei isso a quê? De Gênesis a... Qual que é o último livro do Pentateuco que vocês aprenderam? Gente, Deuteronômio. Então eu posso passar por esses 5 livros. Né? Me limita a isso. Ou eu posso ampliar um pouquinho mais. A doutrina da salvação no Novo Testamento. Agora eu vou de Mateus a Apocalipse. Então essa teologia bíblica, ela se limita a autores, né? Você pode escolher um autores ou a uma parte de um desenvolvimento histórico. Dentro da teologia bíblica, o que é interessante é que você percebe a teologia acontecendo dentro da história. Ela se limita à história. Então, o máximo que a teologia bíblica vai abranger é de Gênesis a Apocalipse. Tá? O máximo, aqui. Ela vai trabalhar com o que está aqui dentro. Nós vamos ver que depois tem a teologia histórica, que trabalha também após o Novo Testamento, temos a teologia histórica que foi se desenvolvendo ao longo da história. A teologia bíblica, ela se limita aqui. E ela respeita
o desenvolvimento histórico e progressivo das Escrituras. O que é esse desenvolvimento progressivo das Escrituras? Lembra que a revelação de Deus ela é progressiva? A gente aprendeu na aula passada, na aula de bibliologia. O que é essa revelação progressiva? Quem lembra? Ninguém lembra? Eu sabia que vocês não iam lembrar. Aí eu trouxe o slide para vocês aqui recordar um pouquinho. Eu resgatei o slide de lá. A revelação progressiva é isso aqui, ó. Adão, né, ele tem ali o seu conhecimento de revelação que ele recebeu de Deus. Abraão recebeu um pouquinho mais de revelação do que Adão. Aí Davi um pouco mais, Jeremias um pouquinho mais. E nós estamos aqui, ó, com 100% da revelação de Deus. Tá? Nós temos as Escrituras completa em nossa mão. Então, se nós formos ponderar um pouco, nós temos em mãos mais revelação do que Adão teve. Adão recebeu um pouquinho de revelação. Moisés um pouquinho mais. Mas nós temos uma revelação completa, tá? Que se encerrou com o cânon. Então, nós dizemos que a revelação de Deus ela é progressiva, porque ela foi sendo dada pouco a pouco. Deus não chegou para Abraão lá no jardim e está aqui toda a revelação. Se vira. Não, Deus foi se revelando pouco a pouco. E dentro da teologia bíblica, ela vai respeitar essa revelação progressiva. Por exemplo, se você for trabalhar a visão do pecado em Moisés, então você vai perceber que você vai ter uma quantidade de revelação menor do que se você falar assim, o pecado em Paulo. Opa, você vai ter mais conteúdo. Por que essa teologia bíblica geralmente não é indicada como matéria dada para pessoas que estão estudando teologia pela primeira vez? Porque, como você vai tratar de seções de doutrina, por exemplo, se você se limita a Moisés, você que não conhece a teologia sistemática ainda, você terá um pequeno problema, porque você não terá toda a revelação. Você se limitará ao que Moisés disse, e você pode cometer alguns equívocos, que Paulo vai refutar você na frente, mas você se limitou aqui. Mas depois que você estuda a teologia sistemática, que nós vamos ver o que ela abrange, e você vai para a teologia bíblica, é uma delícia. É uma coisa muito gostosa de fazer. É simplesmente fantástico. Depois até eu aconselho vocês a tentar ir para esse campo também, que é muito legal. Agora vocês sabem o que é teologia, é revelação progressiva, né? E a teologia histórica, o que é a teologia histórica? O que ela representa? Ela estuda a história percebendo como os cristãos entenderam vários pontos teológicos. Então ela vai estudar o quê? O nome já diz, a história. Nós acabamos de ver um credo dos apóstolos. Isso é o quê? Teologia histórica. Então a teologia histórica, ela vai olhar para os concílios que teve na história da igreja, né? Os sínodos que aconteceram, e ela vai trabalhar sobre essas afirmações teológicas que foram desenvolvidas por esses teólogos do passado. Eu costumo dizer que a igreja não nasceu ontem à noite. A igreja tem 2000 anos de história. E nesses 2000 anos de história, muita coisa foi composto, muito material foi nos apresentado. E a teologia histórica, que é uma coisa que eu amo muito também, ela aponta, ela olha para a história da igreja e começa a pensar. Se a igreja moderna hoje conhecesse um pouquinho de história da igreja, ela simplesmente evitaria a grande maioria dos seus erros. As grandes doutrinas que foram atacadas no passado, as doutrinas ortodoxas que foram atacadas por doutrinas hereges, foram refutadas por pais da igreja, por teólogos do passado, foram refutados. A igreja rejeitou naquele período. Mas a igreja moderna, por desconhecer a história da igreja, está abraçando tudo isso de novo. Eu digo que alguém que não conhece a história da igreja é como alguém que perdeu toda a sua memória. O que acontece quando alguém perde toda a memória? Não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai e é enganado por qualquer um. Então, se você não conhece a história da igreja, essa é a sua situação. Você não sabe de onde você veio, você não sabe de onde você vai e qualquer um engana você, qualquer doutrina engana você. Se você conhecesse um pouquinho de história da igreja, você iria observar que algumas doutrinas modernas você simplesmente, isso aqui já foi refutado, não preciso nem crer nisso. E nós temos
a teologia filosófica, né? A teologia filosófica, ela estuda tópicos ou temas teológicos. Então ela escolhe um tema, a criação, por exemplo. Ela estuda um tópico teológico em grande parte sem o uso da Bíblia. Então ela trabalha partindo de argumentos filosóficos para provar a existência de Deus, sem apresentar a Bíblia. Tá? Dentro dessa teologia filosófica, nós temos o que nós conhecemos como teologia natural. A teologia natural, ela é usada por William Lane Craig, que vocês conhecem bem. Ele usa essa teologia natural. A teologia natural tenta provar a existência de Deus pela criação, pela natureza, sem apontar para as Escrituras. Funciona para você debater com incrédulos, né, que não crê nas Escrituras. Então tenta, a partir de argumentos filosóficos, provar a existência de Deus pela obra criada, pela revelação geral de Deus, que é a sua criação. Mediante emprego de instrumentos e métodos de raciocínio filosóficos, tá? Agostinho de Hipona usava isso aqui também, e do que se pode conhecer acerca de Deus a partir da observação do universo. Teologia natural. E nós temos a teologia apologética, que é uma teologia de defesa da fé, que também em alguns aspectos está intimamente ligada com a teologia filosófica, um anda de mão dada com o outro. Ela fornece-nos uma defesa da veracidade da fé cristã, com o propósito, geralmente, de convencer incrédulos, tá? Geralmente, num debate contra um ateu, debate contra um católico, um agnóstico. Então, geralmente, alguém usa de apologética, ou seja, argumentos para defender a sua fé. Então, esses 4 tipos de teologia que nós temos. Aí, nós temos a teologia sistemática, que é o que nós vamos estudar. É o que está escrito aqui no livro de vocês. Teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? O que ela abrange? A teologia sistemática, ela abrange a teologia bíblica, porque ela vai olhar o que todos os autores da Bíblia escreveram, de Gênesis a Apocalipse. Então ela abrange a teologia bíblica, ela abrange a teologia histórica, todo livro de teologia sistemática, você vai perceber que há sempre menções de credos, há menções de concílios, e ela abrange também teologia filosófica, e ela abrange a teologia apologética. A teologia sistemática, ela é fascinante porque ela abraçou tudo. Então, ela é um ajuntamento dessas 4 teologias principais e dos seus desdobramentos. Ela abraçou a teologia bíblica, histórica, filosófica e apologética. Aí você está se perguntando, mas daí não fica mais difícil? Nós temos dentro de uma teologia 4 teologias, aí complica o meio de campo. Apesar dessa amplitude da teologia sistemática, ela é a mais indicada para quem está começando. Por isso, todos os seminários começam com teologia sistemática. Por quê? Porque a teologia sistemática, diferente da teologia bíblica, ela trabalha com tópicos, com tema. Por exemplo, a doutrina do pecado. Dentro da teologia bíblica, eu limitaria ao que eu quero. Teologia do pecado em Abraão. Agora, dentro da teologia sistemática, é a teologia do pecado, onde? Em toda a Escritura. Então, vai pegar todos os textos, todas as afirmações históricas ao longo da história da igreja, tudo que os filósofos cristãos desenvolveram acerca da doutrina do pecado, e todas as defesas feitas a respeito da doutrina do pecado, e vai apresentar a você como um tópico todo. Aí você, ao ler isso, você tem uma compreensão mais exata, uma compreensão mais abrangente da doutrina do pecado e das outras doutrinas que serão apresentadas. Por isso, teologia sistemática é a mais indicada para quem está começando. Depois, você se aperfeiçoa em teologia bíblica, depois em teologia filosófica e assim por diante. Alguma dúvida? Não? A respeito do conceito de teologia que foi falado aqui, acho que foi do Millard Erickson, né? Tem um ponto que ele fala assim que a teologia ela é baseada principalmente nas escrituras, né? Uhum. E surgiu uma dúvida acerca disso, porque nós cremos na suficiência das escrituras, né? Que a escritura é suficiente para revelar quem Deus é. Então, esse conceito aqui, eu queria saber o que ele quis dizer com principalmente baseado nas escrituras. Exatamente por causa das teologias que eu apresentei, né?
Por exemplo, a teologia natural, ela é uma teologia que geralmente ela não é baseada nas Escrituras. Tá? Ela é uma teologia que apresenta o universo, a criação, e nós vamos ver daqui a pouco alguns argumentos filosóficos que foram apresentados ao longo da história da igreja e que não são argumentos bíblicos, ou seja, extraídos de um texto bíblico para provar a existência de Deus. Argumentos filosóficos usados com a intenção de provar que Deus existe para os incrédulos que não creem nas Escrituras. Por isso que Millard de Erickson coloca principalmente na Bíblia. Apesar da teologia não se restringir somente ao que a Bíblia diz, nesse sentido, ou seja, porque ela vai para a história da igreja também, mas o que a história da igreja mostra? A história da igreja, o credo apostólico, por exemplo, apresentou a nós verdades bíblicas. Mas não é a Bíblia o credo apostólico. Mas o que nós temos ali? Uma definição das principais doutrinas. A doutrina da Trindade está exposta ali. Mas nós não temos o versículo bíblico ali nesse credo apostólico. Então, mas nós cremos nisso, é a verdade. Por isso que Millard de Erickson fala principalmente na Bíblia. O instrumento de pesquisa do teólogo, ou seja, ele vai observar o universo, ele vai observar os argumentos que não não têm a base bíblica, ele vai pegar tudo isso e ele vai sujeitar ela à Bíblia. O argumento cosmológico, que a gente vai ver daqui a pouco. Por que nós cremos no argumento cosmológico? Porque, apesar de não ter um texto bíblico falando do argumento cosmológico, nós vamos perceber que é um argumento que se enquadra nas Escrituras. Nós vamos ver daqui a pouco que Deus deu 2 tipos de revelações. Na verdade, vocês já viram isso aqui, mas acho que vocês não lembram. Deus deu 2 tipos de revelação ao homem. Qual é esses 2 tipos de revelação? A revelação geral e a revelação específica. E a revelação geral é a revelação que não está nas Escrituras, que não é a Bíblia. Qual que é essa revelação geral? Quem lembra? Alguém lembra? A criação, o universo. Tinha 3 pontos, eu vou mostrar um slide daqui a pouco para vocês recordar. A providência de Deus era um, a criação era outro, Então nós percebemos que Deus se revelou não somente pelas Escrituras. Deus também se revelou pelas suas coisas criadas. Salmo 19, como é que diz? Como é que diz Salmo 19? Os céus proclamam, o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Ou seja, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas o firmamento, ele não manda um versículo bíblico. Os céus não mandam um versículo bíblico. Nós olhamos para tudo isso e chegamos à conclusão: existe Deus. Isso é o chamado de teologia natural. Por isso que o Millard de Erickson colocou principalmente na Bíblia, porque a Bíblia é o principal instrumento de pesquisa do teólogo. Se alguém chegar e falar assim, sei lá, alguma coisa estranha à Bíblia, como uma afirmação teológica, nós não podemos aceitar. Mas você aceitou outras coisas. Não, nós aceitamos porque isso que foi dito na história da igreja, nos concílios, ou nessa revelação geral, está em perfeita harmonia com as Escrituras. Por causa disso que Millard de Erickson colocou principalmente as Escrituras, porque a teologia não se baseia somente, ela não se restringe somente, a teologia sistemática não se restringe somente aos 66 livros. É que assim, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Aqui nós temos o início, aqui nós temos o fim, tá? Apocalipse. Aqui nós temos Gênesis. A teologia bíblica, ela se restringe a esse período aqui, Só que a teologia sistemática, ela vai mais adiante, ela abrange ao período histórico, E ela chega, dentro desse período histórico, foram desenvolvidos a teologia de defesa, a teologia apologética, foi desenvolvido dentro desse período histórico. E então, a teologia sistemática, ela pegou e abraçou tudo isso aqui, Por isso entra o período histórico. E o período histórico, nos concílios, nas definições que nós temos, são definições que não são, assim, exposições dos textos bíblicos. O credo apostólico, como a gente viu, não é uma exposição de um versículo bíblico, mas é a exposição de verdades bíblicas que foram extraídos das Escrituras. Não sei se respondi. Mas com relação ao conhecimento salvífico de Deus,
só podemos através da Escritura, né? A específica. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, tá? Que, na verdade, a gente já falou na bibliologia, né, desse conhecimento. Eu não ia entrar agora nesse, mas eu vou entrar nesse que você acabou de falar aí. Deixa eu só achar aqui. Tá lá na frente. Quando eu for falar sobre Deus, eu vou falar da revelação de Deus e eu vou tocar nesse assunto de novo, tá bom? A revelação específica de Deus, que é as Escrituras, que aponta para Jesus, é a única que salva. Lembra que eu mostrei, vocês vão ver depois, um quadro em que a revelação geral, ela produzia um resultado? Qual era o resultado da revelação geral? Condenação. Em Romanos 1, o homem é indesculpável diante de Deus por causa da criação. Tá? A criação dá testemunho contra o homem, por isso ele é condenado. Então é a revelação geral, apesar de nós sabermos que existe um Deus no universo, porque ele criou todas as coisas, esse conhecimento por si só não salva ninguém. O que salva é o conhecimento em Jesus Cristo, que é a revelação que a gente chama de especial ou revelação específica. Mas a gente vai ver isso na hora que eu entrar na teologia sobre Deus. Pois não, Tiago? Só para voltar um pouco no assunto lá de cosmovisão. Cosmovisão? Queria saber por que a cosmovisão hoje, a maioria das igrejas hoje é bem arminiana. Por que a cosmovisão da igreja moderna é mais arminiana do que reformada? Como eu disse, a igreja ela foi recebendo lentes especiais, né, lentes de cores diferentes ao longo da sua história. Infelizmente, a igreja tem que moldar o mundo. Ela não pode ser moldada pelo mundo. Mas nós percebemos que o que aconteceu foi uma inversão dos aspectos. Aí nós olhamos o período da reforma no século XVI, quando surgiu a reforma protestante, paralelo à igreja, estava tomando forma, né, tomando um poder, um movimento chamado racionalismo, que não foi desenvolvido naquele período. Se nós olharmos para Aristóteles, lá no passado, ele já era racionalista, né? Ele já tinha esse pensamento racionalista, que nós já vamos entender um pouquinho o que é isso. E depois, em Tomás de Aquino, no século XII, que era, vamos assim dizer, um filho tardio de Aristóteles, ele também começou a desenvolver. Tomás de Aquino é o principal teólogo católico. Começou a defender esse pensamento racionalista. O que cria o pensamento racionalista? O pensamento racionalista começou a defender a ideia de que o pecado de Adão não havia afetado a razão. Os teólogos antigos criam que a razão tinha ido para o saco. Mas o pensamento racionalista começou a defender que a razão estava em perfeitas condições de legislar. Aí o que aconteceu? Tudo aquilo que a razão não podia compreender começou a ser descartado. Eu só podia aceitar aquilo que é racionalmente aceito. Mais para frente, isso uns 2, 3 séculos depois, acabou desembocando no que nós conhecemos como liberalismo teológico. Por quê? Você consegue explicar racionalmente o Mar Vermelho se abrir? Não. Você consegue explicar racionalmente as 10 pragas? Não. Então os teólogos liberais começaram a defender a ideia de que essas coisas, na verdade, são apenas mito, né? Aí você vai ver Bultmann defendendo essa ideia, desmitolização, sei lá como é que fala isso, das Escrituras, desembocou nisso. Mas isso começou com esse pensamento racionalista que começou a tomar conta da igreja. No passado, os cristãos antigos, eles lidavam com algumas verdades que eles não conseguiam explicar racionalmente e para eles não importavam. O que importava, na verdade, é que aquilo era bíblico. E eles criam na doutrina da soberania de Deus, né, a posição reformada, isso foi até o século XVII, XVIII, era assim, a cosmovisão abrangente da igreja. E o que aconteceu? Como o racionalismo tomou conta, aí eu pergunto, qual doutrina você acha que é mais racional? A doutrina reformada ou a doutrina arminiana? Racionalmente. Vamos lá, você chega num bar cheio de bêbados e propõe para eles as duas doutrinas. O que você acha que o bêbado vai falar? Eu creio no livre-arbítrio, eu estou aqui. Ele vai crer nisso, ele vai abraçar, é unânime, né? Todos nós que somos influenciados pelo pensamento racionalista, nós tendemos a crer nisso. Por quê? Porque é racionalmente aceito. Nós vamos ver daqui a pouco que existe na teologia alguns choques
E nós temos que aprender a lidar com esses choques. Aí, como é mais racional, e a igreja abraçou de vez o racionalismo, né? Depois, próximo do século XIX, a igreja passou a entender que a coisa não era tão racional, aí surgiu o irracionalismo, a igreja passou a entender que a razão não era boa, que a razão não estava em perfeitas condições, que agora a coisa na verdade era irracional. Aí surgiu aqueles quadros, né, que antigamente era desenho mesmo, agora é rabisco, isso aqui é arte, é irracional. Aí surgiu o quê? O movimento pentecostal. A igreja começou a abraçar essas lentes, começou a receber essas lentes. Aí, infelizmente, a igreja moderna, que é dominada pelo racionalismo, hoje ela consegue aceitar a doutrina arminiana exatamente por causa disso, porque ela é mais racional, tá? Por causa disso. Tá? E nós vamos ver daqui a pouco um aspecto interessante, depois do coffee break, nós vamos ver um aspecto interessante a respeito disso, tá bom? Deixa só eu ver aqui onde eu estou aqui. Parei aqui. Ok, dá pra gente ir pro coffee break. Tá bom? A gente volta daqui a 15 minutos. O Valon tinha uma pergunta, né? Não, tá tranquilo, beleza. Beleza, agora ligou. A teologia natural. Partindo do pressuposto, né, que não existe interpretação neutra, o cara que está fazendo a teologia natural, a cosmovisão dele vai influenciar na pesquisa dele, não vai? Com certeza. Por exemplo, então, para você escolher um teólogo que está fazendo uma teologia natural, você vai estudar ela. Então, para você saber se aquela teologia natural é boa ou não, aí você tem que saber a cosmovisão do teólogo que está desenvolvendo a teologia natural, não é isso? Por isso que a teologia sistemática ela é interessante, porque ela não deixa o sujeito preso ou solto em nenhuma dessas teologias. Ele abraça todo. De repente, o cara que abraça a teologia natural, ele apresenta um pressuposto estranho às Escrituras. Aí vai se ver, né, vai perceber que isso está contrariando o que foi dito na história da igreja e o que foi dito dentro da teologia bíblica. Então, a teologia sistemática acaba criando barreiras para limitar cada uma dessas teologias aqui, para que não esbarrem o erro. Tanto a teologia bíblica, no sentido de você não ter a revelação, por causa de você respeitar a revelação progressiva, você pode cometer alguns erros, né, porque você precisa do todo. Então, quem estuda um pedacinho da revelação pode cometer erros, mas se o cara está dentro da teologia sistemática, ele tem ainda a história da igreja para ver se ele está errado, ele tem ainda os filósofos cristãos que apresentaram seus argumentos, e ele tem os apologistas que defenderam a fé cristã ao longo da história da igreja. Acaba, de certa forma, criando barreiras, limitando ele, porque ele não está sozinho. Mas, de certa forma, se o cara vai apenas para a teologia natural, sem essas teologias cercando ele, facilmente ele vai desembocar numa teologia não ortodoxa, né, heterodoxa. É bem perigoso. Beleza? A gente vai para o coffee break e a gente vai depois retornar aqui. A estrutura e desenvolvimento da teologia sistemática, né? Qual é a estrutura e o desenvolvimento dela e por que ela recebe esse nome sistemática, né? Está dentro de um sistema, desenvolvido de um sistema. O desenvolvimento da teologia, ela obedece uma ordem, talvez assim uma ordem até quase que cronológica e uma ordem mais racional, ou seja, uma ordem lógica. A teologia sistemática, geralmente, ela começa com bibliologia. Se você observar na página 35 de vocês, o Franklin Ferreira colocou bibliologia, entre parênteses, tem uma palavrinha estranha aí, que vocês nunca ouviram, que eu já citei ela agora há pouco, que é prolegômeno, né? Prolegômeno é a introdução, aquilo que vem antes. Então, geralmente, a bibliologia é a primeira matéria a ser apresentada nas matérias de teologia. Então, quando eu perguntei se alguém aqui já fez teologia, e se a mente de vocês fosse aquela mente equivocada ainda, vocês deveriam ter erguido as mãos, porque vocês fizeram pelo menos uma matéria da teologia. A bibliologia é uma das matérias da teologia sistemática, e geralmente é a primeira. Por que é a primeira? Se nós pensarmos cronologicamente, o que deveria vir primeiro? Que matéria deveria vir primeiro? Cronologicamente. Quem vem primeiro, a Bíblia ou Deus? Deus, certo? Mas por que na maioria das teologias sistemáticas, a Bíblia é apresentada primeiro? Porque todas as afirmações a respeito de Deus, dos anjos, de tudo que vier para frente,
tem que ser respaldado nas Escrituras. E se você chega já para essas matérias com uma compreensão equivocada da Bíblia, ou seja, aí não vai funcionar direito as outras matérias, né? Você precisa ter a compreensão correta de que é a Bíblia. Se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então não adianta as afirmações sobre o ser de Deus baseado nas Escrituras. Você não acredita nisso. Se você é um liberal, você não crê em milagres, você não crê nas Escrituras, você crê que ela tem erro, então quem garante que as outras afirmações serão verdadeiras? Como é que você sabe, né? Então você precisa ter uma visão correta sobre a Bíblia para poder entender os outros pontos. Por isso, o Franklin colocou entre parênteses aí prolegômena, né? Que é introdução à teologia, né? É o que vem antes, essa palavra significa. Aí, seguindo o sistema, nós temos a teontologia, que é a doutrina sobre Deus, tá? Às vezes conhecida como teologia propriamente dita. Por que teologia propriamente dita? Porque é necessário esse termo propriamente dito por uma razão. Quando nós falamos em teologia, isso abrange todas as matérias da teologia, todos os pontos, inclusive Deus, Cristo, Espírito Santo, a igreja. Todos os pontos da teologia, né, ou todos esses pontos, fazem parte da teologia. Aí nós vamos estudar Deus. Deus é teologia. Bom, mas do que você está falando? Aí acrescenta-se o termo teologia propriamente dita. Isso limita a matéria ao ser de Deus. A teologia propriamente dita significa dizer, vamos estudar sobre Deus. Porque teo significa Deus, e logia é como se fosse estudo acerca de Deus. Tá? Mas todas as matérias agrupadas, os 10 pontos, são chamados de teologia como um todo. Bom, então, ou teontologia, que também é usado. Depois da teologia, Deus, né, ele cria seres angelicais. Seguindo a ordem, então Deus cria os anjos se rebelam, nós temos a doutrina aqui que vai entrar junto nesse ponto sobre os demônios, e depois que Deus cria os anjos, os demônios se rebelam, aí o que Deus faz? Qual que é o próximo passo da história? Nós temos a criação do homem, tá? Nós vamos estudar a antropologia, a gente vai estudar tudo isso aqui, tá? Ao longo da nossa vida. Acadêmica aqui no Japão. Antropologia, então estuda a respeito do homem, e depois o homem aconteceu o quê? Depois que Deus criou o homem, aconteceu uma grande tragédia, o pecado entrou no mundo. Então nós vamos estudar a hamartiologia, que é a doutrina do pecado, tá? E depois do pecado, o que foi preciso? Cristo, né? Cristo aparece para resolver o problema do pecado, por isso daí nós temos a cristologia, que é dos pontos da teologia, é o tema que eu mais amo, e depois nós temos a salvação. Cristo veio proporcionar a soteria, a salvação, então nós temos a doutrina da salvação, e depois nós teremos a doutrina do Espírito Santo, tá? Pneumatologia, depois da salvação, o Espírito Santo é enviado, o Consolador, né? Em algumas escolas, a doutrina do Espírito Santo é chamada de paracletologia, então pode ser que você se encontre com esse termo. Paracleto significa consolador, né? Então estuda a respeito do Consolador, mas popularmente é pneumatologia, tá? Esses termos, tudo a gente vai entender a razão deles serem assim, é pneu de pneu mesmo. E depois do Espírito Santo, o que vem a seguir? A igreja, né? Aí nós estudaremos a doutrina da igreja, a eclesiologia, e, por último, a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, tá bom? Então, deixe as perguntas escatológicas para o seu devido momento. Tá, essa é a estrutura, isso está apresentado na página 35 de vocês aí do livro, foi apresentado assim, e eu desdobrei alguns pontos aqui. São então esses 10 temas que nós vamos estudar. Eu creio que nós teremos uns 6 encontros, pelo menos, para desenvolver todas essas matérias, não sei. Talvez eu não termine hoje o que eu queria terminar, não vai dar tempo. Eu vou continuar um pouquinho sobre Deus na próxima oportunidade e entrar, seguindo a ordem aqui, na angelologia, tá? Angelologia ou angeologia, conforme. Quando nós entramos para a teologia, nós precisamos entender 3 conceitos importantes.
Né? Esses 3 conceitos importantes também estão aí no livro de vocês, tá? Na página 36. O primeiro conceito que nós precisamos ter em mente é o conceito de contradição. Tá? O que é uma contradição? A contradição é uma coisa que é contradita, né? Você tem 2 afirmações. Uma é verdadeira e uma é falsa. Isso é contradição. Como nós já estudamos bibliologia, nós estamos carecas de saber, né, companheiros? Nós estamos carecas de saber que nas Escrituras não há contradição, né? E as aparentes contradições que nós vemos, elas são resolvidas com uma análise um pouco melhor. Então, a contradição, nós rejeitamos isso. Mas tem uma outra palavra que vocês precisam saber, a palavra paradoxo. O que é o paradoxo? O paradoxo é quando você tem 2 afirmações. Ambas são verdadeiras. Só que você não consegue ligar uma à outra. 2 afirmações que são verdades. Por exemplo, a doutrina da Trindade é um paradoxo. Quantos deuses nós temos? Quantos? 1. Jesus é Deus? O Espírito Santo é Deus? O Pai é Deus? Quantos deuses nós temos? 1 Deus. Ou seja, nós temos 2 afirmações verdadeiras, certo? Cada pessoa da Trindade é Deus, mas nós temos um único Deus. Parece contradição, mas não é. É um paradoxo. 2 verdades sendo ditas. Nós, na teologia, vamos lidar muito com paradoxos. E nós temos que nos sujeitar humildemente a esses paradoxos. Nós não sabemos. Como é que se explica a Trindade? Não sei, não tem como explicar. A história da igreja tem 2000 anos, ninguém conseguiu explicar racionalmente isso. Se você conseguir, escreve um manual de teologia e você vai ganhar muito dinheiro. Né? Nós não vamos conseguir definir a Trindade, nós só vamos ver depois sobre ela. A soberania de Deus, eu estava conversando com a Nina, e a responsabilidade humana também é um paradoxo. Deus é soberano nas suas escolhas. Tudo está debaixo do seu controle. Nada foge da sua vontade. Mas, por outro lado, o homem é responsável pelas suas escolhas. Paradoxo. 2 verdades que nós não conseguimos, falta uma pecinha no meio que Deus não nos revelou e a gente não consegue conectar essas 2 verdades. O que a gente faz? Aceita as 2. Como é que explica? Não é problema meu. Deus não explicou, a Bíblia não explicou, não é problema meu. Está nas Escrituras? Então eu creio. Tá? Nós cremos porque está nas Escrituras, não porque a gente sabe explicar racionalmente. E outra palavra que nós temos é a palavra mistério, né? Talvez alguém gostou dessa palavrinha aí, tem alguns rindo, mistério. Não é nada disso. O que é a palavra mistério? O que significa esse mistério? Mistério são verdades que estão ocultas a nós. São coisas que Deus não revelou, coisas que nós não temos respostas. Por exemplo, por que Deus criou Adão e Eva e jogou eles no paraíso, jogou eles lá no paraíso junto com a serpente? Não sei. O que Deus fazia antes de criar o homem? Não sei. Né? Existem algumas verdades, alguns fatos históricos nas Escrituras, alguns fatos históricos que não estão nas Escrituras, e isso é mistério para nós. Nós não temos a revelação. Muitas coisas nas Escrituras são mistérios. Por favor, alguém leia Deuteronômio 29:29 e nós vamos ver qual que é a nossa posição diante de um mistério. Por favor, no microfone. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei. Exatamente. Os mistérios pertencem a Deus. As coisas ocultas pertencem ao Senhor. E as reveladas, nós temos na revelação das Escrituras. Essa é para nós. As que não foram reveladas, e não fique criando suposições,
criando historinha em cima do que não foi revelado. Você simplesmente não sabe. Quando a Bíblia se cala, você também deve se calar. Então essas três coisas aqui, a contradição nós descartamos, porque a Bíblia não é contraditória, ela não tem contradição. A gente já viu isso em bibliologia. Paradoxo, duas verdades que você tem que aceitar, mesmo que você não consiga conciliar uma a outra. E mistérios são coisas que Deus não revelou, né? Não foi revelado e fica no mistério. Talvez algum dia, na eternidade, alguma coisa possa ser revelado, mas pode ser também que não seja e fique com o Senhor mesmo. O importante é aquilo que ficou conosco, a sua revelação. Só para dar um exemplo, 2 exemplos de mistérios que nós não conseguimos, e está revelado, mas nós não conseguimos entender, tanto as Escrituras, que ela é um livro divino e humano ao mesmo tempo. Certo? Tudo que foi o homem que escreveu, mas é palavra de Deus. Então não contém... vocês estudaram a bibliologia, né? E o outro é a encarnação de Cristo, né? A Maria somente, que é a mãe, e foi fecundada pelo Espírito Santo. Então essa ação é um mistério biológico que nós não conseguimos, a ciência não consegue repetir, ninguém vai conseguir. Mas está revelado. A Bíblia fala que houve a encarnação. E a encarnação também é um paradoxo, né? Porque Jesus é 100% humano e 100% divino. Para a gente, na nossa conta racional, é 50% de cada, né? Teria que ser. Mas a Bíblia apresenta 100% humano, 100% divino. Duas verdades também que a gente pode ser aceito. Por que nós devemos estudar teologia? A teologia tem sido criticada por muitas pessoas, ninguém quer estudar esse trem aqui na atualidade, porque a letra mata, o Espírito vivifica, mas nós devemos estudar teologia para conhecer e se aprofundar na palavra do Senhor. Tá? Essa é uma das razões. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós não apenas aprenderemos coisas técnicas, nós aprenderemos sobre o nosso Deus. Se nós somos cristãos, subentende-se que nós entendamos pelo menos as doutrinas básicas sobre o nosso Deus. Você vai para o povo islã, eles conhecem bem o seu Deus, as suas doutrinas. Aí você chega para os cristãos, mal leem a Bíblia, né? Então, no mínimo que nós devemos ter é o conhecimento básico das doutrinas elementares da fé cristã. O que nós vamos aprender sobre Deus são doutrinas elementares. O que é doutrinas elementares? Aquilo que você aprende no prezinho, tá? Mas que a gente não aprendeu ainda. A gente está como se estivesse no Mobral aqui. A gente deveria ter aprendido no começo da nossa fé. Mas como pintaram para nós a ideia de que a teologia é só para os pastores, que a teologia não é para os leigos, né? Isso é fruto de um pensamento católico. Como isso foi pintado para nós, vocês não entram numa escola de teologia para aprender a fazer teologia, por quê? Qual que é o pensamento? Eu não sou pastor, eu não vou ser pastor. Automaticamente a gente pensa que teologia é para os pastores. Eles são obrigados a fazer, mas a teologia é para todos. Quando eu me formei em 2010, aí postei no Orkut, na época, as fotos da formatura, minha mãe saiu espalhando para todo mundo que eu tinha virado pastor. Aí eu falei, mãe, eu não é assim, não virei. Não, virou sim, você se formou. Não, mas isso não quer dizer nada. Não, quer sim. O católico vai para o convento, vai para o seminário para ser padre. E o crente vai para quê? Para ser pastor. Então é pastor. Entendeu? Porque é esse pensamento que talvez a gente tem com relação à teologia. Mas a teologia nos ajuda a se aprofundar mais no conhecimento de Deus. Tá? Também para servir ao Senhor melhor. Em qualquer área que você atua na igreja, né? Em qualquer área que você atua na edificação um do outro, você precisa da teologia. Se você é alguém que canta no louvor, responsável por escolher as músicas, se você não tem teologia, você vai cantar, quero que... Entendeu? Você vai corromper toda a comunidade. Então precisamos da teologia para servir melhor. Se você é um conselheiro cristão, como você tem que ser, como a gente viu em aconselhamento bíblico, todos nós somos, você precisa da teologia para você dar conselhos bíblicos. Servir melhor ao corpo. Não vou nem falar de quem ensina, né? Então, para servir ao Senhor melhor. Para servir a comunidade dos santos, né? Você vai desenvolvendo, você vai crescendo para poder desenvolver o seu dom de maneira a edificar a comunidade dos santos.
e também para estar preparado para responder a respeito da sua fé. Portanto, estai-vos preparados para responder com temor e mansidão a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É o que a Bíblia nos diz. Temos que estar preparados. E como é que você se prepara? Você chega na sua casa, senta, Senhor, me dá todo o conhecimento agora. E você sai de lá um bom teólogo. Não. É debruçado sobre as Escrituras. É o que nós vamos fazer. E para corrigir a sua cosmovisão, se você chegou aqui com uma cosmovisão meio torta, umas lentes erradas, nós vamos quebrar seu óculos hoje. E como nós devemos fazer ou estudar teologia? Tá? Nós devemos fazer isso com oração. Nós estamos aprendendo doutrina, não é simplesmente coisas técnicas, é a doutrina a respeito do nosso Deus, são as verdades elementares das Escrituras a respeito da nossa fé. Então nós precisamos de oração, orar a Deus, porque afinal de contas, sem o Espírito Santo, nós não temos condições de entender nada. Então, como diz Calvino, orat et labutare, oração e labor, e trabalho, nós precisamos orar e trabalhar, se empenhar no estudo das Escrituras. Então a oração é imprescindível em todos os aspectos da vida cristã e principalmente no ensino acadêmico. Outra coisa, com humildade, tá? Com humildade. Uma coisa que me deixa indignado é pessoas que estudam teologia e se tornam arrogantes e soberbos e se acham detentores da verdade. Na verdade, quanto mais você se aproxima da teologia, quanto mais você estuda a teologia, mais humilde você tem que ser. Por quê? Porque mais você vai compreender biblicamente o quão perverso, corrupto e mau você é. Diante dessas verdades, como é que você vai ser arrogante? Como é que você não vai ser humilde? Então, humildade, por favor. Não seja arrogante diante daqueles que não estão aqui estudando. Seja humilde na internet com quem não sabe, porque eles estão sofrendo por causa de uma cosmovisão equivocada. Tente ajudá-lo. E com a mente, com a razão. Nós precisamos usar a razão para entender a teologia. Não é simplesmente coisas espirituais. Vem aqui agora que eu quero receber aqui. Receba aí a unção. Não vai funcionar. Vocês precisarão colocar esse 1,3 kg que está na caixa, alguns um pouquinho mais pesado, eu acho. Mas vocês terão que colocar isso aí para funcionar. Nós teremos que pensar, temos que raciocinar, tá bom? Então use a razão. Use a sua mente. E também com a ajuda de outros, tá? Nós precisamos da ajuda dos outros para compreender a teologia. Tudo que eu estou falando aqui não é invenção minha. Eu conversei com bastante amigos mortos, meus livros de teologia lá, Maria está tudo morto, e eu estou debruçado, ou seja, eu estou ensinando vocês em cima do que eu aprendi com o outro, que sabe muito mais do que eu. Então, aprenda a teologia com a ajuda daquele que sabe mais do que você. Tanto algum irmão seu que está vivo aqui, eu acho que está, o irmão seu que está vivo, quanto aqueles que já se foram, mas que deixaram os seus escritos para nos ajudar. E com regozijo e louvor, tá? É uma alegria estudar. Eu não sei se para vocês é uma alegria, mas eu estava até ansioso, deu até dor de barriga de manhã, porque eu queria, assim, não dormir direito, eu estava ansioso para estudar, para estar aqui com vocês, Então, com regozijo e louvor. Não por pesar, não por, é chato estar aqui, não sei o quê, não. O professor não é muito legal, mas o importante é o que ele está dizendo. E, por último, usando os meios que lhe ajudarão a memorizar. Tá? Se para você é fácil anotar, se para você, como alguns estão fazendo, é fácil tirar foto para depois guardar, use os melhores meios que lhe ajudarão a memorizar as doutrinas, repetições, colar na parede, seja lá o que você puder fazer. Aí a pergunta é, vamos para teontologia, vocês estão preparados? Então o que nós vamos ter que fazer? Desconstruir nesse momento. O problema é que nós chegamos agora num terreno e esse terreno não está vazio, só terra. Esse terreno tem algo construído ali. E algo que não tem um alicerce bom e que vai cair, você tem que quebrar tudo. Como é que você conserta o alicerce de uma casa que está lá embaixo? Você não tem como, você tem que derrubar tudo e começar do zero. Então a imagem diz tudo, vocês estão preparados para quebrar tudo.
Então vamos quebrar tudo.